ela vai estar presente daqui até o final dos vossos exercícios, mas ela é uma arte que retrata muito bem a questão da profundidade de toda a volumetria. Então, quando você aplica essa técnica, né, ela produz uma ilusão tridimensional, tá, numa superfície plana. Essa é a lógica. A lógica da perspectiva cônica é você produzir objetos tridimensionais, mas na verdade é mais de uma forma ilusória, elementos tridimensionais em um plano horizontal ou dimensional, tá? Por exemplo, o Igor foi, o desenho dele foi um bom exemplo. Se ele puder até colocar de novo ali na tela, Igor, coloca de novo o seu desenho ali na tela, só para o pessoal ver enquanto eu falo, só para dar esse exemplo de como nós podemos, a partir da projeção cônica, criar ilusões tridimensionais, tá? Enquanto o Igor coloca ali o desenho dele, aquele que está, o plano está no modo dimensional, mas o desenho no plano, ele está em tridimensional. E quem nos dá essa possibilidade de podermos fazer esse tipo de representação é a projeção cônica, tá? A projeção cônica. E esses são os elementos básicos para a montagem dessa perspectiva. E os elementos básicos para construir essa perspectiva são o ponto de observador, que vocês viram ali, é esse que eu quero que vocês escrevam, ponto de observador, ou PO, tá? Desenhamos a linha do horizonte, tá? E os pontos de fuga. Então, nós temos 3, escrevam bem isso, tá? Vai que cai na prova. Existem 3 elementos básicos para a montagem da perspectiva cônica. Quais são esses elementos? É a posição do observador, vocês desenharam, tá ali, a linha do horizonte, vocês também desenharam, e os pontos de fuga, tá? Esses são os 3 elementos fundamentais. Agora, o que é esse ponto de fuga? Que são esses, no nosso caso, nesse desenho que fizemos. Então, enquanto eu estou falando, você tem que estar olhando para o seu desenho para ir percebendo essa narrativa que eu estou trazendo para vocês. O que é esse ponto de fuga? O ponto de fuga é o lugar, tá? Vamos chamar assim, é um lugar geométrico onde onde se satisfazem certas propriedades. O que é isso? Por exemplo, no caso desse ponto de fuga que vocês desenharam, ele se constitui como um lugar onde convergem as projeções de todas as retas paralelas. Estão vendo que todas as linhas, ou as retas que são paralelas no modo horizontal, todas elas vão caindo para um mesmo ponto, convergem todas essas projeções para um determinado eixo principal. No vosso caso, tem 2 pontos de fuga, então, várias linhas vão convergindo para um lado direito, as outras para o lado esquerdo. É isso que é o ponto de fuga, é onde converge todas as projeções das retas paralelas a um determinado eixo, tá? Um eixo principal do elemento tridimensional que vocês estão fazendo. Mas que, na verdade, não são paralelas ao próprio plano da projeção, mas ao elemento a ser desenhado. Outra coisa sobre os pontos de fuga que a gente pode lembrar é que eles... como é que eu explico isso? Bom, eles não têm uma quantidade, ou então uma regra de quantos
eixos podem cair ou intersetar em cada um desses pontos. E o que quero dizer? Quero dizer que a quantidade de traços que convergem num ponto de fuga depende muito dos pontos ou dos cantos, vou usar essa expressão, cantos ou quinas do objeto a ser projetado. Nesse caso, vocês projetaram um cubo que está, sei lá, acho que com 8 quinas, não, 6, acho que está com 6 quinas, né? Que 3 ou 4 foram para um ponto de fuga e os outros, se for com 8, os outros 4 foram para o outro ponto de fuga. Se vocês tivessem mais quinas, mais elementos, mais outros pontos, tá, geométricos na mesma figura, ia gerar um ponto de fuga com vários traços paralelos. Tá? Então, é só para vocês não decorarem que tem que ser 4 linhas, ou 5 ou 6 linhas para o ponto de fuga. É para vocês saberem que sempre depende de quantas quinas nós temos num objeto. Portanto, o ponto de fuga é sempre esse lugar onde as retas paralelas se juntam de acordo com a perspectiva que está sendo elaborada. Tá bom? É essa a explicação. Além disso, qual é a outra importância dos pontos de fuga? É que os pontos de fuga nos ajudam a realizar os desenhos, tá, que permitem essa sensação da profundidade. São eles que realmente nos dão a possibilidade de trazer o desenho para frente, ou então a gente levar o desenho naquela perspectiva longínqua, como se dá aquela ilusão de que nós estamos indo para uma estrada, um cone, distante. Você desenhar assim uma estrada na sua frente, numa parede ou num plano completamente dimensional. O que nos permite fazer isso são esses pontos de fuga, tá bom? E, na verdade, o que a gente poderia fazer agora, ou que vamos fazer agora, que vocês vão fazer de exercício agora, não, já não vai dar mais tempo, não vai dar tempo para vocês fazerem isso. Eu vou deixar isso como tarefa, tá bom? Deixa eu pensar aqui como vocês vão desenvolver essa tarefa. Tá. Vamos fazer o seguinte. A tarefa para a próxima aula que vocês vão apresentar. Primeiro, vocês têm que terminar esse desenho que vocês fizeram, tá bom? Vão terminar esse desenho com todos os elementos e, novamente, vão me mandar fotos. E depois vocês vão pegar a folha e guardar para quando estivermos juntos, pessoalmente, eu observar, tá bom? Mas vão me tirar foto para ver como ficou. Além disso, nesse mesmo desenho ali, que vocês estão fazendo agora, vocês vão exercitar o conceito das sombras. Vão tentar fazer sombras nele. Vão supor que o ponto do observador seja, em vez de só um observador, seja o ponto de luz. E aí vocês vão projetar luz para esse objeto e eu quero ver quais são as faces que estarão iluminadas ou as que terão sombra. Esse é o exercício para terminar nesse desenho que está ali. Alguma dúvida para esse exercício ali, para esse desenho? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, fechem, guardem essa tarefa. Isso é para vocês acabarem hoje, amanhã, depois da manhã, sei lá, quando vocês tiverem tempo. Agora eu vou dar uma tarefa maior para, de novo, vocês exercitarem essa questão do... Ô, Calé. Fala. Igor. Calé, não adianta passar exercício complicado, exercício difícil pra gente. Sem orientação do professor, não vai dar muito certo. Entendeu? Porque às vezes a gente se mata preocupado com a nota que a gente vai tirar, sendo que a gente não está conseguindo desenvolver o processo para chegar nesse exercício que você quer, entendeu? Então, infelizmente, não tem como se eu passar um exercício difícil pra gente. Porque essas aulas, elas são práticas, não são teóricas, é bem complicado, entendeu? Você me entende? Bom. Terminou?
Sim, sim. Tá. Então, tá bom. Igor, seguinte. Eu entendo que essas aulas são muito mais práticas, mas desde o início, tá, nós temos encontrado sempre formas de fazer as aulas um pouco mais rentáveis e compreensíveis. E pelo resultado que eu estou recebendo dos alunos que estão me mandando os desenhos, eu acho que estamos indo bem e eu estou muito feliz com os resultados. Isso significa que os alunos estão se empenhando, estão compreendendo e estão indo bem. E eu ainda não passei o exercício, de facto, para você já ficar com medo que vai ser um exercício difícil. Esse que eu falei, não creio ser difícil, porque a maioria de vocês já apresentou e já vi que está compreendendo, tá? Fizemos um sacrifíciozinho aqui, mas vocês fizeram um grande esforço e compreenderam. Então, está tudo tranquilo. Agora, ainda não passei o exercício para vocês já falarem de dificuldade. Mas a dificuldade, ela é boa, ela não é má. E não fiquem preocupados se vocês vão conseguir ou não. Isso são exercícios. É para que vocês exercitem e vejam se estão indo bem ou não. E depois o professor vai saber em que nível cada aluno está e como é que depois eu poderei me posicionar e como é que eu vou fazer as aulas práticas quando nós voltarmos presencialmente. Não quero que vocês fiquem se preocupando com nota, tá? Eu não estou ensinando para vocês tirarem nota ou para vocês passarem. Eu estou ensinando para que vocês compreendam e aprendam o mínimo possível, ok? Se não que você tem dificuldade, eu vou prestar mais atenção, tá bom? Não coloquem a dificuldade em primeiro lugar. Só ouçam, tentem compreender, falem com os colegas, faça pesquisa, leia. Se não conseguir, chega no professor, não consegui. Eu não vou matar ninguém e ninguém vai reprovar por causa disso. Vão reprovar por outras questões, não por isso. Mas essa minha turma eu estou gostando muito, tá? Para já aqui nessa turma eu estou muito feliz, pelo menos com a maioria que tem me mandado aí seus trabalhos. Então, relax, tá bom? Quando estivermos juntos, a gente vai rever toda coisa, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Esse exercício que eu quero que vocês façam é simples. Seguindo o mesmo princípio do desenho que vocês fizeram. Vocês vão desenhar, tá? Uma perspectiva cônica de uma fachada. Na verdade, vão aparecer duas fachadas, porque ela é cônica, né? É uma perspectiva. Então, vão aparecer duas fachadas. De um prédio, ou de uma casa, ou de uma caixa d'água, ou de não importa. Vou deixar bem livre, porque eu quero ver a criatividade e a compreensão de vocês. Vocês, dentro desse princípio, as medidas são vocês que vão determinar, vocês vão escolher a medida, a escala e tudo, como se vocês estivessem projetando para alguém, um arquiteto que pediu uma sala, por exemplo, ou pediu que projetasse uma fachada de um prédio, por exemplo. E você vai fazer ali rapidinho uma perspectiva para mostrar como vai ser a fachada dele, tá bom? Então, não importa o tipo de desenho, a escala e as medidas, pode ser, só não pode ser tão pequeno que eu não possa ver, tá bom? Vocês seguindo o mesmo princípio de tudo que nós fizemos hoje na aula, vocês vão fazer esse exercício e vocês vão apresentar, vão tirar foto e vão mandar para mim. Então, os dois, tá? Esse que vocês já terminaram e esse que vocês vão fazer, tá bom? Da vossa escolha. Na verdade, o que vocês têm ali, esse cubo, esse volume que vocês fizeram, ele em si já dá um edifício, do mesmo jeito que eu mostrei ali no quadro aquela hora, tá? Então, são só sacadas que vocês vão trabalhando. Alguma dúvida em relação a esse exercício? É muito ruim? É complicado? Alguma controvérsia? Professor, ou dá para fazer?
Precisa fazer sombra ou não? Só faz a perspectiva? A sombra é no primeiro exercício, nesse que vocês acabaram, tá? No cubo. Esse simples é lá onde eu quero que vocês exercitem a sombra, tá? Mas nesse que eu estou pedindo, é só mesmo uma fachada, um desenho bonito de fachada, seguindo o princípio dessas linhas de fuga, e linha de terra e tudo mais. Mas não precisa fazer sombra no exercício número 2, tá bom? Tá, e precisa deixar a linha do observador e todas as linhas no desenho ou não precisa? Eu preciso, lembrem sempre o que eu falo, essas linhas, todas elas precisam existir, mas como fala, com a grossura bem fina, né? Não aquela forte, mas são traços de referência para eu poder ver o caminho que vocês seguiram. No entanto, com uma caneta com espessura mais grossa, vocês vão destacar o desenho de vocês, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com essa coisa da espessura das linhas, tá bom? Linhas mais finas, linhas mais grossas, para destacar o desenho, mas precisa estar ali, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não. Cara, eu tenho uma dúvida. A Sim. gente vai fazer esse desenho olhando do ponto de vista do observador ou em perspectiva igual foi esse? Englobando tudo, olhando um ponto de observador até o desenho, ou vai partir como se a gente fosse o ponto de observação? Do ponto do observador do desenho. Não do céu, mas do ponto do observador do desenho. Ah, sim, partir dele, no caso. Como se a gente estivesse olhando do homenzinho no desenho que a gente fez agora. Exatamente. Exatamente. Isso. Mais alguma outra dúvida? Okay. Então não vai ser igual esse que a gente fez, vai ser um pouquinho diferente. Não, se você fez esse, porque viu, tem alguns que eu estava falando que estava com. Se você tiver o ponto o ponto do observador, que não é você, mas o ponto do observador, ele vai ser igual, tá? A partir do ponto do observador. Agora, se você tiver, como aquele do Igor, por exemplo, o ponto do observador, o primeiro desenho, era ele o ponto de observador, tá? Então, aí ele via no 2D aquela conicidade, tá? Agora, esse tem um observador ali, entendeu? Então, é o ponto dele. É a visão dele, é isso aí. Ah. Yeah? Yeah? Tá bom. Ok. Mais dúvida? Tá. Se não temos mais dúvidas, gente, hoje deixa eu só ver aqui a 2, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, ok, se não tiverem mais dúvidas, gente, eu vou dispensar vocês. A vossa prova vai acontecer em algum momento, tá bom? Que eu ainda não sei, mas eu espero que aconteça um momento em que a gente tenha tempo de dar umas dicas, mais ou menos. Se não, aí eu depois mando alguma coisa, o que vai ser para estudar. Mas comecem a estudar o vosso material do AVA, exercitem bastante esses desenhos, tá? Vejam o conceito, as definições do desenho, o que é cada coisa, como é que são os passos para construir uma coisa ou outra, o que nós estamos aprendendo, tá bom? Vão exercitando isso aí que temos falado na aula, que tem sido bem bacana, e depois vocês vão fazer a prova com tranquilidade, tá bom? Quando tiver, vocês serão informados aí quando tiver tudo definido, tá bom? Galera, com relação da prova acontecer e tudo mais, será que é possível você fazer uma revisão, né, como você não tem contato com a gente pelo WhatsApp, somente pelo e-mail, se publicar um vídeo, né, de uma revisão breve sua, no que você acha que são conteúdos que são de extrema importância, que pode cair na prova,
e fazer um vídeo e publicar no Alva para a gente poder estudar? Será que é possível? Ou publicar no YouTube? Sim, é possível. Eu vou esperar. Vamos esperar a definirem as provas, tá bom? Se eu ver que está muito em cima, que vocês não vão ter tempo a gente não vai ter tempo de ter uma aula de revisão, aí eu faço um vídeo rápido só dando umas dicas, tá? De revisão. Se tiver, a gente faz a aula de revisão, tá bom? Ok. Beleza. É que, na verdade, a sua prova era na quarta-feira que vem. As datas elas já tinham saído, elas iam ser na semana do dia 13. Aí na segunda a Dani já tinha passado alguma coisa e ontem o professor Hernani também já deu uma lista. Aí só tem que ver com ela se vai continuar mesmo na semana que vem e o estilo que vai ser a prova ou não, porque a gente recebeu agora durante a aula algumas mensagens falando que vai ser prorrogada até o dia 2/5, essa quarentena, então a gente não volta antes do dia 2/5. Mas até o presente momento, a sua prova ela vai ser quarta-feira que vem. Luísa, é o seguinte, eu estou dizendo para vocês que eu não sei, porque eu não recebi nada oficial. Você está dizendo, então, você é aluna, se você tem essa informação, eu não tenho essa informação de que a minha prova vai ser, porque ninguém sabe, nem na instituição, ninguém sabe direito o que vai acontecer, quando exatamente será, ou se vão adiar. Quando me informarem, quando me derem uma informação oficial de quando vai ser a prova, vocês também, todo mundo saberá. Nesse caso, eu vou saber se vai dar para dar revisão ao vivo ou não. Se não der para dar revisão ao vivo, eu vou tentar no máximo fazer o que o Igor pediu, tá? Vou tentar, porque esse negócio de fazer vídeo rouba muito tempo também, mas eu vou tentar. Se a minha prova for na próxima quarta-feira, eu tento fazer alguma coisa para mandar para vocês como revisão, para vocês estudarem e tal, para vos ajudar aí a nortear o vosso caminho. No entanto, eu não sei, de fato, se vai ser na próxima quarta ou não. Mas, independentemente disso, até amanhã ou depois da manhã eu tenho que saber, porque eu sou professor, tenho que me falar quando vai ser. Eu vos dou uma dica, falo alguma coisa para ajudar vocês não ficarem também no piripaque, entendeu? Mas até agora eu não sei, nem se o Hernani falou, se a Dani falou, mas ninguém me deu uma notícia oficial, tá bom? Eu tô falando só porque foi passado pra gente na primeira semana de aula, que seria a semana do dia 13, a prova de todo mundo, e quais dias seriam a semana de prova. Então a gente já tinha essas datas já anotadas desde a primeira semana, por isso que eu tô falando, entendeu? Sim, mas lá não tinha coronavírus, né? Não tinha Não, coronavírus. então, sim, eu só tô falando que até o presente momento, que eles não mudaram ainda, eles não mandaram nenhum e-mail falando que mudou a data de prova, que até o presente momento as provas são semana que vem e a sua prova seria na quarta-feira, entendeu? Que foi o que tinha sido passado pra gente antes. Pode ser, é verdade, pode ser sim, tem razão. Então vamos aguardar, tá? Eles vão informar, depois que informarem, aí a gente vai dar um jeito e tal, vou dar um jeito, tá certo, é isso mesmo. Tá bom. Mais alguma questão, gente? Se não... Professor. Fala. Eu cheguei um pouquinho atrasada na aula. Não sei se o senhor pediu para mostrar os desenhos, quem não te mandou o e-mail, como que foi. Mas eu fiz os meus. O senhor quer que eu mande por e-mail ou o senhor vai querer olhar? Não, manda por e-mail. Manda umas fotos, fotos bonitas, tá? Não tira foto, parece que está tirando na árvore. Faz foto igual vocês fazem lá para os Facebook. Manda foto bonita de perfil da parada e manda para o Caleia, tá bom? Manda foto. Tá bom. Ok. Manda foto no meu e-mail, por favor. Mais alguma dúvida, gente? Ok. Se não, eu vou dispensar vocês. O Bruno fica, tá? O Bruno fica um pouco aqui na conversa, os outros estão dispensados, podem sair, tá bom?
Tá ok, obrigado, professor. professor. Boa Tchau. noite para vocês. Se cuidem. Valeu, tá? Tá sendo legal. Eu estou curtindo. E muito obrigado pelo vosso empenho, tá bom? Eu estou curtindo a maneira como vocês estão se empenhando. Muito bom mesmo. Parabéns, tá bom? Ô, galera, eu fico um pouco Tchau, mais... boa noite. Tchau, tchau, noite. Calel. Até mais. Valeu todo mundo. Tchau, mano. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Calé. Boa noite. Falou pra vocês aí, todo mundo. Boa noite, Renato. Fica com Deus. Falou. Ô, galera, só preciso que você fique um pouco mais atento ao e-mail, tá? Com relação a gente mandar e-mail para você te perguntando, para você esclarecer essas dúvidas. Quem mandou e-mail? Não, eu estou dizendo para você porque a gente está com um problema de comunicação, né? Vamos dizer assim, um problema, e o e-mail é um pouco mais demorado, né? Não é uma Não, resposta... por que é demorado? Por que é demorado? Às vezes porque o professor está ocupado, né? Não, você já me mandou algum e-mail alguma vez? Sim, mandei um e-mail, mas até hoje não foi respondido. Quando? Quando você me mandou e-mail? Eu mandei para o professor na segunda-feira perguntando sobre a maquete, aula de maquete. Tá. Vou compartilhar com você a minha tela e vamos ver o seu e-mail aqui. Esta aqui é a lista do meu e-mail. Você está vendo? Não, Esse aqui é o meu e-mail. Agora você está vendo. não está Aí, aparecendo nada. Não, partilhei com você. Olha aqui, tá vendo? Por exemplo. Tá vendo, né? Isso. Sim. Aí, ó, essa aqui é minha caixa de e-mails. Eu tenho e-mails da Marielle, da Microsoft, tenho e-mail da Vanessa, da Erika, tenho e-mail de todos os meus alunos, e todos eles eu respondi. Jéssica, Gláucia, Carla, Gláucia, Erika, Dani, Renata, Erika, todos esses eu respondi. Mário, não tem nenhum e-mail seu aqui. Tá? Todos esses alunos eu respondi. Então, não tem comunicação. Espera só um pouquinho. Tá? Espera aí só um pouquinho. Espera aí, rapidinho, deixa eu achar. Acha o e-mail e me reenvia. E eu vou te responder. Os alunos, todos os meus alunos sabem que eu respondo e-mail. Porque eu mandei e está dando como enviado. Então, não caiu. Vou ver se tem alguma coisa errada. Não sei. Tá bom, então. Tá? Beleza, Mas cara, obrigado, viu? Não tem coisa. Se você me mandar, eu vou responder sim. Não tem muita demora. Os seus colegas sabem que eu respondo rápido. Tá bom? Tá bom, ok. Valeu. Tá bom, então. Um abraço. Bom descanso, um abraço. Falou.